Continuando a transição democrática, nós estamos então num período de 85 a 88, trazendo marcos importantes para a saúde do Brasil. Nós temos nesse momento o fim da recessão, uma nova república, o início de uma nova república em 85, e a saúde ela foi então incluída numa agenda política. Se lembraram da saúde? Dentro desse contexto, dessa agenda, veio a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é um marco fundamental para mudar a história da saúde do nosso país. O movimento da reforma sanitária, uma Assembleia Nacional Constituinte, aonde essa nova Constituição brasileira, muito falada, garantiu artigos, o artigo 196 ao artigo 200 para a saúde. Então temos aqui um marco fundamental. E como é que estava o nosso sistema de saúde nessa época? Enfrentando aqueles 4 Is: ineficiência, ineficácia, inequidade, insatisfação popular. E com a 8ª conferência houve uma participação popular com um slogan fundamental dentro dessa conferência, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Esse marco fundamental, com esse lema fundamental e a participação social, trouxe uma força muito grande para esse período. E a atenção primária à saúde, com a Carta Alma Ata, em 1978, que se baseou bastante para poder trazer novos pensamentos, trazer um movimento. Os sistemas unificados e descentralizados de saúde, que é o SUDES, 1887, a contenção de políticas privatizantes, estava sendo uma política bastante disseminada no país, aonde se parou e pensou, o povo quer dizer alguma coisa, vamos fazer uma conferência. E isso foi um marco muito importante. A década de 80 tem marcos como a reforma sanitária, a Conferência Nacional de Saúde, com esse slogan que a gente já chamou, que está garantido no artigo 196 dessa Constituição de 1988, como a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Os principais desafios para essa época, os principais desafios de saúde, era reduzir a mortalidade infantil e diminuir as doenças totalmente preveníveis através de imunização. Um termo muito importante, incluído, pensado e programado dentro dessa nova proposta para reduzir a mortalidade. E a persistência, nessa época, ainda persistiam as doenças crônico-degenerativas e os cânceres, as doenças cardiovasculares, e aí tinham as doenças por mortes violentas e também relacionadas a síndrome imunoadquirida. Houve um marco também muito importante, aparecia lá atrás as epidemias e agora surgiam também epidemia de dengue. Um ponto muito importante nessa época nesse período aí dos anos 80, especialmente nesse período aí, 88, onde a gente enfrentava uma epidemia de dengue. Que novidade, né, pra gente atualmente? Muito bem. Pontos importantes para esse período de 88 a 2010, para a gente chamar a atenção. A gente tem a crise econômica, com uma hiperinflação, uma estabilidade econômica muito grande, e aí veio uma necessidade de um ajuste macroeconômico muito pesado, que foi o Plano Real, em 94. Daí o Brasil começou a dar uma retomada, com os níveis de renda, um movimento de altos e baixos, mas persistiam as desigualdades e a política monetarista. Veio o presidente Collor, que também foi submetido ao impeachment, e veio o restante desse período presidencial após o impeachment com Itamar Franco. Só historicidade, tá? No governo do Henrique Cardoso, de 95 a 88 e depois de 99 a 2002, dentro do Partido Social Democrata. Veio a reforma do Estado em 95 e os governos de Luiz Inácio Lula da Silva no Partido dos Trabalhadores de 2003 a 2006, 2007 a 2010.
Marcos políticos. Mas como estava a saúde nessa época? Nós tivemos um marco importante, aonde se falou. Bom, agora com a conferência, com a Constituição, a conferência começou a se ouvir, a Constituição se garantiu nos artigos. Então, como é que nós vamos fazer agora? Bom, o Brasil agora vai ter um sistema único de saúde, a criação do SUS, que está garantido na Constituição Federal. Então, a descentralização de um sistema de saúde, tivemos a 8ª conferência e a extinção do INAMPS, onde se pensava apenas no trabalhador, no indivíduo que estava trabalhando. Os desempregados estavam desassistidos. Bom, a criação do Programa Saúde da Família e todos os itens, as ações e serviços que incluem o SUS. Se criava a Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 89 e a saúde suplementar e regulamentar dos planos de saúde privados. Em 2000, esses planos podem existir? Sim, podem, devem, vão continuar existindo, mas então cria-se uma agência nacional para regulá-los. E aí também se criou nessa época a lei dos medicamentos genéricos, justamente para atender os princípios do SUS. E aí várias situações dentro dessa proposta de saúde. Criamento de pronto atendimento, dos NASFs, a gente tem também o Pacto pela Saúde em 2006, a expansão e consolidação da atenção primária, né, primária à saúde. Foi criado o SAMU em 2003, que foi um grande marco, um grande salto nessa assistência à saúde. E nós temos, então, alguns desafios para esse período. Precisava se cuidar da mortalidade infantil, reduzir essa mortalidade infantil, das doenças cardiovasculares, reduzir a prevalência de hanseníase e doenças preveníveis por imunização. Esse marco importante se trouxe um grito, que era a reforma sanitária, que tem propostas muito importantes: universalizar o direito, integrar as ações curativas e preventivas, promover medidas preventivas, descentralização administrativa para que os municípios pudessem ter administração plena e semiplena e promover a participação e controle social. As pessoas com voz e vez, muito importante. Daí, então, os diversos conselhos para garantir essa participação. Então, agora, seguimos com algumas, dentro dessa historicidade, seguimos para frente, falando especificamente sobre o sistema de saúde único que o Brasil instituiu.